Oiê, bem? Currículo do Espírito Santo, protocolado em 2020, por Cleusa Passos, eu mesma. Esse vídeo é o vídeo do início de cada currículo do Espírito Santo. Todos eles iniciam com essa introdução e fala do currículo. Então, eu estou abrangendo neste aqui o início de todos os livros do currículo, desde a educação infantil até o ensino médio. Então, vamos lá? O currículo do Espírito Santo alinha-se à Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, que é um documento de fundamental importância que define as aprendizagens essenciais, visando assegurar o direito de desenvolvimento e a aprendizagem de todos os estudantes da educação básica no país, e garantir aos professores e pedagogos, diretores escolares e estudantes de todo o território nacional o acesso a uma base curricular sistematizada, democraticamente contemplativa, de especificidades locais, quando somada, claro, às proposições de estados, municípios e Distrito Federal por meio de seus documentos curriculares. Então, gente, a BNCC, ao definir as aprendizagens essenciais, assegura similitude entre os programas curriculares que se desenvolvem no Brasil, resguardando o sujeito envolvido no processo educacional de possíveis discrepâncias de ensino-aprendizagem. E aqui, no currículo do Espírito Santo, currículo é uma elaboração situada no tempo, né, gente? Espaço permeado de valores, sujeitos e contextos que se consolida numa proposta que continuará sendo construída em seu caminhar. Portanto, não é estático, pronto e acabado. Gente, a construção do currículo do Espírito Santo, ele se deu no momento histórico da educação brasileira. Foi homologado em 17 de dezembro de 2007 pelo Conselho Nacional de Educação, a Base Nacional Comum Curricular, para a educação infantil e o ensino fundamental. E a definição da base comum curricular para todo o país atende uma prerrogativa da Constituição Federal de 88, da LDB, é claro, e do Plano Nacional de Educação, de 2014, né? A LDB, nós todos já sabemos que ela é a 9394/96. Então, ao mesmo tempo, entende-se que currículo, gente, se faz na prática e nas dinâmicas próprias do fazer e pensar o cotidiano escolar, onde perpassam desafios e decisões, ordens onde adquire forma e significado educativo. Sacristã, ele fala, por ser composto pelo movimento entre a intenção e a realidade, o currículo precisa ser flexível e estar aberto a revisões e atualizações, de modo que atenda às demandas escolares cotidianas e às novas necessidades da sociedade em que vivemos, e acompanhe as contínuas discussões e estudos que sustentam as ações educativas. Então, gente, o currículo do Espírito Santo é orientado por princípios pautados na integração, na educação integral, que devem subsidiar a política educacional do território por meio de sua proposta, visa promover a educação integral, entendida como aquela que possibilita o desenvolvimento do sujeito em suas dimensões intelectual, social,
emocional, física, cultural e política. Por isso compreendendo-se em sua integralidade. Então, gente, o currículo do Espírito Santo é orientado por princípios pautados na educação integral, que devem subsidiar na política a educação integral, a política educacional do território, por meio de quê? De sua proposta que visa promover a educação integral, entendida como aquela que possibilita o desenvolvimento do sujeito em suas dimensões intelectual, social, emocional, física, cultural e política. Por isso, compreendendo-se em sua integridade. Então, nesse sentido, a escola de tempo parcial ou integral, ela deve estar comprometida com o desenvolvimento do sujeito em suas diferentes dimensões, promovendo situações de aprendizagem que articulem conhecimentos, habilidades e atitude, que possibilitem o desenvolvimento dos estudantes, o exercício de sua autonomia e, ao mesmo tempo, gente, o estabelecimento do compromisso com a construção da melhoria do mundo em que vivem. Então, esse documento, gente, ele assume uma visão plural, singular e integral da criança, do adolescente, do jovem e do adulto, considerando-os como sujeitos de aprendizagem, possuidores de direitos e deveres, e que, por meio do conhecimento, da autonomia e de suas potencialidades, sejam capazes de realizar em suas dimensões. Certo? Então, a educação integral, ela leva em conta que a educação é um direito de todos, né, gente? Opa! E que no reconhecimento da pluralidade e da singularidade dos sujeitos, as condições devem ser ajustadas para a promoção da equidade educacional. E assim, comprometer-se com uma educação inclusiva, em que todos, né, tenham assegurado seus direitos de acesso, permanência e aprendizagem. Não basta ter o direito só de entrar, né, gente? Mas ter o direito também de permanecer e de aprender. E aqui, então, nós vimos. Então, bom, gente, também, para além do conhecimento de habilidades, para os conhecimentos e habilidades, tornou-se fundamental rever e pensar sobre atitudes e valores para a convivência respeitosa, num mundo em que a heterogeneidade se sobressai e nos desafia na relação com os outros, os costumes, ideias, opções e convicções. Colocar-se no lugar do outro, conhecer e respeitar o diverso, trabalhar de forma colaborativa, atuar tendo em vista o benefício da coletividade de acordo com os princípios democráticos, podem ajudar a encontrar formas mais harmônicas de convivermos pessoal e coletivamente com a diferença. Então, nós temos os elementos presentes na concepção de competência do currículo do Espírito Santo: atitudes e valores, conhecimentos conceituais e procedimentais, habilidades práticas, cognitivas e socioemocionais, e assim, claro, a competência. E aqui, então, gente, por todas as perspectivas adotadas
nesse documento, o currículo do Espírito Santo corrobora a BNCC ao reconhecer a importância das competências gerais a serem desenvolvidas pelos estudantes da educação básica, que dizem respeito às 10 dimensões previstas para a educação básica, buscando responder ao menos 2 perguntas. O que fazer nessa dimensão e para que fazer? Então, vocês estão vendo aqui as imagens. A dimensão é o conhecimento. Dentro do conhecimento, o que? Valorizar e utilizar os conhecimentos sobre o mundo físico, social, cultural e digital. E para quê, gente? Para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar com a sociedade. Na dimensão pensamento científico, crítico e criativo, então, o que nós vamos estar fazendo nessa dimensão? Exercitar a curiosidade intelectual e utilizar as ciências com criticidade e criatividade. Investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções. Depois nós temos a dimensão do repertório cultural, a comunicação e a cultura digital. Você pode dar uma paradinha no vídeo para estar lendo o que e para que em cada dimensão. E aí nós temos, é claro, as outras dimensões, que é trabalho e projeto de vida, argumentação, autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação, responsabilidade e cidadania. É importante agora que você pare o vídeo novamente, faça uma leitura de cada dimensão, o que e para que, né, essa dimensão. Para você estar, pelo menos, dando uma memorizada e se você esquecer, pegar lá visualizar, tentar visualizar esse quadro. Então, dá uma olhadinha nele, faça uma leitura dele. E agora, nós estaremos vendo as modalidades da educação básica que já possuem legislação específica. Então, educação de jovens e adultos, educação do campo, educação especial, educação de jovens e adultos para pessoas em privação de liberdade, educação escolar para pessoas em situação de itinerância, educação escolar indígena e educação escolar quilombola. Todas essas 7 modalidades já têm legislação própria, então vamos ver. E vamos iniciar com a educação de jovens e adultos. Então, de acordo com a LDB, em seu artigo 37, a educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiverem acesso ou continuidade de estudos nos ensino fundamental e médio, na idade própria, e constituirá instrumento para a educação e aprendizagem ao longo da vida. Na idade própria, gente. Então, isso significa que para o ensino médio só pode entrar quem tiver 18 anos completo. Pode entrar em qualquer época do ano, fazer sua matrícula, mas tem que ter os 18 anos completo. E a educação de jovens e adultos deve propiciar oportunidades educacionais pautadas na inclusão e qualidade social e apropriadas às histórias de vida de seus estudantes, visando promover a alfabetização e as demais aprendizagens previstas neste documento curricular e em congruência com o artigo 5º e o parágrafo único da educação de jovens e adultos. A EJA se pautará pelos princípios de equidade, diferença e proporcionalidade na apropriação e contextualização das diretrizes curriculares nacionais. Então, gente, só lembrando para vocês que a meta 9 do Plano Nacional de Educação
ela se propõe erradicar até 2024 o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional. Isso significa que ainda há muito a ser feito, uma vez que, segundo a pesquisa nacional, por amostra de domicílios, pelo IBGE, né, gente? O Brasil ainda possui 11,8 milhões de analfabetos, o que corresponde, né, a 7,2% da população com 15 anos ou mais, o que se agrava quando o foco é a população masculina, negra e parda, e com mais de 40 anos. Outro dado alarmante, gente, da mesma pesquisa é que apenas 51% da população brasileira possui o ensino fundamental completo até os 25 anos e 26% completou o ensino médio. Nossa, são dados assim que a gente se assusta, né, gente? E aí nós vamos para a educação do campo. A educação do campo, gente. Eu viro aqui a página do currículo e faz um barulhinho. É da página, tá, gente? Então, a educação do campo é uma modalidade educacional a partir do trabalho no meio rural, como os agricultores, os extrativistas, os pescadores artesanais, os ribeirinhos, os assentados e acampados da reforma agrária, os trabalhadores assalariados, rurais, os quilombolas, os caiçaras, os povos da floresta, os caboclos, entre outros, de acordo com a política da educação do campo estabelecida pelo Decreto Federal número 7.352 de 2010. Deixa eu só colocar aqui na modalidade educacional, colocar como os agricultores familiares, os extrativistas, os pescadores artesanais, eu não tinha colocado aqui na modalidade. Então, gente, a oferta dessa modalidade deve acontecer aonde? Em escolas situadas, é claro, em área rural ou em escolas urbanas em que atendam predominantemente as populações do campo. É claro que tem lá pela lei suplementar o transporte que deve ser colocado para essas pessoas quando vão para as escolas urbanas. As escolas do campo possuem identidade muito próprias, vinculadas às questões e temporalidades da terra, da pesca e da floresta. Uma vez vividas e apropriadas pelos seus estudantes, devem ser consideradas na contextualização do currículo e flexibilização da organização escolar mediante os ciclos de produção própria da área rural. Aqui no Espírito Santo nós não temos algumas escolas sim. E na produção do seu modo de vida convivem também a luta dos movimentos sociais em defesa da terra e de seus trabalhadores, bem como o desenvolvimento tecnológico que alavanca a produção e, ao mesmo tempo, põe em risco o incentivo à agricultura familiar em suas práticas produtivas mais sustentáveis, provocando mudanças nos campos político, econômico e até geracional das questões voltadas ao campo. E as particularidades do contexto rural e as diversidades que o compõem faz-se necessária uma política de formação de professores para atuação nas escolas do campo. Claro que dialogue com a forma de ser e agir de cada comunidade e promova as garantias da educação a que tem direito. E assim nós chegamos à educação especial, que é a modalidade transversal a todos os níveis, etapas e modalidades de ensino. Por que ela é transversal? Porque ela acontece na sala de aula, não é? Então, é em todos os níveis.
em modalidade de ensino, e é parte integrante da educação regular, devendo ser prevista na política pedagógica de cada escola, gente. E a educação especial foi definida como modalidade na LDB, é claro, que também assegurou o atendimento aos educandos com deficiência em escolas públicas e gratuitas regulares. Aí, a gente vê no artigo 2º, parágrafo 1º, de forma a complementar ou suplementar as necessidades do estudante dessa modalidade, devendo ser realizado de acordo com a resolução do Conselho Nacional de Educação número 4 de 2009, em seu artigo 5º, prioritariamente em sala de recursos multifuncionais no turno inverso da escolarização. Gente, então lá na escolinha, quando o aluno não está indo para a sala de aula, está indo só para o AE, às vezes ele está em outra escola, é claro. Então tem que olhar bem, é complementar ou suplementar lá na sala de recursos multifuncionais, é claro, mas ele tem que estar na sala de aula do ensino regular, tá bom, gente? Só é claro que cada caso é um caso, né, gente? Tem alguns alunos que não tem como estar na sala de aula mesmo. Mas isso comprovadamente pelo médico que vai colocar no laudo. E no decreto federal número 7.611 de 2011, são considerados público-alvo da educação especiais as pessoas com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento e com altas habilidades ou superdotação. Aí todo mundo sabe, né, gente? No caso dos estudantes surdos e com deficiência auditiva, também devem ser observadas as diretrizes e princípios do Decreto Federal número 5.626 de 2005, garantindo seu direito à educação. E aí, de acordo com a Lei Federal número 13.146 de 2015, em seu artigo 2º, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual a interação com uma ou mais barreiras pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Tá ok? E no currículo do Espírito Santo destacamos ainda a necessidade de articulação intersetorial, especialmente com a saúde, para garantir estratégias de identificação e intervenção adequadas à situação de cada estudante dessa modalidade. E aí, nós entramos aqui na educação de jovens e adultos para pessoas com privação de liberdade. E as diretrizes nacionais da educação básica incluem também os jovens e adultos em situação de privação de liberdade, tendo como objetivo estabelecer questões de ordem da política, de educação para o sistema penitenciário. O Conselho Nacional de Educação dispõe na Resolução 2, de 19 de maio de 2010, das diretrizes para esse atendimento em nível nacional, devendo atender a presos provisórios, condenados, egressos do sistema prisional e aqueles que se cumprem medidas de segurança. Traz como uma de suas orientações o desenvolvimento de políticas de elevação de escolaridade associada a 32 qualificação profissional, articulando-as também de maneira intersetorial a políticas e programas destinados a jovens e adultos, no artigo 3º, inciso 6º. E, claro, que se fala de maneira intersetorial, realizada em parceria com órgãos responsáveis pela política de execução penal, a educação de jovens e adultos
em situação de privação de liberdade deve ser organizado de modo a atender às peculiaridades de tempo, espaço e rotatividade de população carcerária, com materiais didáticos e estratégias pedagógicas adequados, inclusive em programas educativos na modalidade de educação à distância. E as diretrizes da educação de jovens e adultos em estabelecimentos penais estabelecem parâmetros que visam garantir o direito de aprender de todas as pessoas encarceradas, proporcionando-lhes acesso à educação em seus diferentes níveis e contribuindo para mudar a atual cultura de prisão, na busca de convergir as ações de segurança e de educação para alcançar os objetivos da prisão, que é a recuperação e a ressocialização dos presos, é claro. E aí a gente já entra na educação escolar para pessoas em situação de itinerância e, de acordo com as diretrizes para o atendimento de educação para as populações em situação de itinerância, definidas na resolução do Conselho Nacional de Educação número 3 de 2012, então os estudantes em situação de itinerância são aqueles pertencentes a grupos sociais que vivem em tal condição por motivos culturais, políticos, econômicos, de saúde, tais como ciganos, indígenas, povos nômades, trabalhadores itinerantes, acampados, circenses, artistas e ou trabalhadores de parque de diversão, de teatro mambembe, dentre outros. E para ter seus direitos de acesso e permanência garantido, as redes de ensino precisam acolher as especificidades desses estudantes, desenvolvendo, claro, práticas educativas adequadas à sua realidade e necessidades, bem como ajustando os processos de registro para que tenham sua vida escolar regularizada e tendo preservado seu direito à educação e ao desenvolvimento pleno. E assim nós vamos para a educação escolar indígena. Então, as diretrizes curriculares nacional da educação, estabelecidas pela resolução número 5 de 2012, e buscam garantir as especificidades dos processos educativos indígenas mediante as diretrizes das demais etapas e modalidades da educação básica, que também orientam seu funcionamento e organização em termos gerais. E aí ela é oferecida em instituições próprias, contemplando todas as modalidades da educação básica. A educação escolar indígena deve pautar-se nos princípios da igualdade social, da diferença, da especificidade, do bilinguismo e da interculturalidade, valorizando suas línguas e conhecimentos tradicionais. E aí preconiza a garantia do direito à educação escolar diferenciada às comunidades indígenas, com qualidade social e pertinência pedagógica, cultural, linguística, ambiental e territorial, respeitando as lógicas, saberes e perspectiva dos próprios povos indígenas, como diz no artigo 2º do inciso 7º, de modo que a escola seja um local de afirmação de identidades e pertencimento étnico. Então, as diretrizes para a educação escolar indígena reforçam a importância da formação de professores indígenas, claro que pertencente às suas respectivas comunidades, para atuarem como docentes e gestores das unidades escolares de seus territórios, sendo importantes interlocutores nos processos de construção do diálogo intercultural, mediando e articulando os interesses de suas comunidades com os da sociedade em geral e com os outros grupos particulares, promovendo a sistematização e a organização de novos saberes e práticas. E aí está no artigo 19, no primeiro parágrafo.
E aí nós entramos na modalidade educação escolar quilombola. E as diretrizes curriculares. E aí, né, para a educação escolar quilombola na educação básica foram definidas pela resolução número 8 de 2012, pelo Conselho Nacional de Educação, e no artigo 4º define os quilombolas como povos ou comunidades tradicionais, sendo grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, possuidores de forma própria de organização social, detentores de conhecimento, tecnologias, inovações e práticas geradas e transmitidas pela tradição, ocupantes e usuários de territórios e recursos naturais como condição para a reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica. Então, nesses 4 incisos, define aí quem são os quilombolas, né? E, mediante suas especificidades reconhecidas, propõe que as etapas e níveis da educação básica para os quilombolas devem ser ofertadas em estabelecimentos, as escolas em suas próprias comunidades ou próximas a ela, mas que recebam estudantes oriundos desse território. E define ainda que a educação quilombola deve garantir aos estudantes o direito de se apropriar dos conhecimentos tradicionais e de suas formas de produção, de modo a contribuir para o seu reconhecimento, valorização e continuidade. Então, para isso, entende-se que a necessidade de organização didático-pedagógica própria, que atenda às necessidades dessas comunidades e contextualize as propostas educacionais, considerando as especificidades desse povo, valorizando suas memórias coletivas, línguas remanescentes, marcos civilizatórios, práticas culturais, tecnologias e formas próprias de produção do trabalho, acervos e repertórios orais, patrimonial cultural e sua territorialidade. E preconiza-se ainda a necessidade de elaboração de projetos pedagógicos com envolvimento e participação da comunidade escolar e pautados nos princípios específicos da modalidade, de modo a valorizar em sua contextualização curricular os saberes e a prática gerados e vividos em seus territórios, o fortalecimento de suas identidades, cultura, linguagens e prática religiosa, bem como conhecimento e promoção de identidade étnico-racial africana e afro-brasileira, ressignificada em suas comunidades. E aí foi o nosso vídeo sobre o currículo do Espírito Santo, contemplando a primeira parte e a segunda parte, né, de todo o currículo, como eu falei no início. Esse é o começo de todos os currículos do Espírito Santo, vão ter essa abordagem no início para explicar um pouquinho das matrizes de saberes, dos pilares da educação, e tudo isso é importante em todas as provinhas, ou seja, da educação infantil, professor do ensino fundamental ou do médio. Então é importante que todos saibam o que está sendo. E é claro, se você gostou, você dá um like aí. E com esse like, você pode também estar se inscrevendo, que até sábado temos muitos vídeos pela frente. Tá bom, gente? Até a próxima. Beijos na bochecha. Sucesso para você sempre, tá bom?